A Aurora vai recuperar seus poderes? O professor tá vivo? E anda? E quer casar? Quem viu o ataque das sentinelas a Genosha? Confira tudo aqui com o Nerd ou Nada. Meus amigos, que episódio, que episódio. Claro que não vai ser tão impactante quanto o ataque de Genosha que a gente viu no episódio 5, né? Mas é X-Men em sua pura forma, amigos. E muito impactante também. Começamos o episódio com o ataque do Império Shi'ar aos Kree. Contra o próprio Rohan, né, que a gente viu no Guardiões da Galáxia. Essa parte tem easter egg de um vilão que a gente viu nos filmes e também para mostrar o poder do Império Shi'ar, né? A gente viu o Rohan nos filmes do Guardiões da Galáxia e nos filmes da Marvel, né? O ataque ele é interrompido para avisar que a irmã da Arpia é a irmã da Lilandra, né? A Lilandra vai casar. E já cortamos para a cerimônia de apresentação e a nossa surpresa. O noivo e futuro imperador será nada mais, nada menos que Charles Xavier, que aparece andando, meus amigos, e todo imponente. Será que o professor esqueceu dos X-Men e agora é um Shi'ar completo? O que uma mulher não faz, hein? Depois disso, a gente vai para a história da Ororo, que é o nome do episódio, né? É Morte em Vida, né? Então a gente está falando dela. Então esse episódio a gente tem duas partes. Uma parte da Ororo e a parte do professor Xavier, né? Então a gente vai saber o que está acontecendo com o Xavier e com a Ororo. Então o demônio adversário, ele funciona como um encosto mesmo, né? Traduzindo aqui para nossa realidade, ele aparece e vai falando porcaria no ouvido do pobre, até que a pessoa surta e sucumbe com os moldes seres do bicho, que parece se alimentar do seu desespero. Isso aí é a descrição do encosto, meus amigos, com certeza. Descobrimos que o demônio está com a Aurora e o Forge presos numa casa, na casa do Forge, né? Quando o adversário está enchendo a cabeça da Aurora e o Forge, o Forge além de gênio e inventor, ele sabe uns paranauê de Doutor Estranho. E ele usa o encantamento do livro da mãe dele que espanta o adversário. O cara é cientista e também é mago. Então o bicho meteu o Doutor Estranho aqui, mas até que deu certo. Então, nessa parte aqui, eu até lembrei do amigo do Nerd, o amigo Ned do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Que do nada ele consegue fazer o portalzinho lá, só porque a avó dele tinha alguns poderes e ele brincando, falando, eu herdei os poderes da minha avó. E realmente ele herdou, né, os poderes da avó dele. Então, isso ganha um tempo para que o Forge e a Aurora, eles possam ir até o deserto procurar um cactus, porque essa bendita mamãezinha aí do Forge falou que a única coisa que cura esse envenenamento que ele tá da mordida do demônio é um cacto, que pode fazer uma poção lá e vai curar essa ferida do demônio, que nenhuma medicina convencional vai curar, só a poção feita nesse cactus, que tá no deserto, né? Então, X-Men é muito engraçado, né? Como eu falei no último vídeo. Tem de tudo. Os inimigos deles são demônios, armas biológicas, tem tecnologia, tem alienígenas, tem forças místicas. As emoções deles mesmos estão contra eles. Mas não se enganem, meus amigos. O maior inimigo dos filhos do átomo é o preconceito humano, né? Então, voltando agora ao Império de Shi'ar, porque aqui é bate-bola esse episódio, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho terra, um pouquinho Shi'ar. É tipo novela mexicana lá do SBT. Você tá assistindo um negócio, não acaba, vai pro outro. Os caras fizeram... Eu tô falando, isso aqui é uma novela, cara. E a referência de novela pro americano não é a brasileira, não, tá? A referência de novela deles é a mexicana mesmo. Então, voltando ao Império Shi'ar, a irmã da Lilandra, Arpia, que é uma guerreira do Shi'ar, né? Ela invoca uma cláusula lá que ela tirou não sei da onde, né? Posso falar de onde ela tirou, mas vamos manter o nível do canal, não vou falar. Ela impõe um desafio pro Charles, que é provar que ele é digno de ser o novo imperador Shi'ar, né? Que a mulher Lilandra se apaixonou pelo Charles e quer que ele vai casar com ele, então ele vai ser um imperador, só que ele é humano, né? Então, o Shi'ar ela até fala assim, esse descendente de símios, porque os humanos descenderam dos símios, né? E os Shi'ar, eles descenderam de aves, né? Por isso que eles têm aqueles cabelos bem esquisitões lá, parecendo penas. Eles não têm cabelo, eles têm penas. Por isso que o cabelo deles é daquele jeito maluco, né? Aqui no começo aqui
Na parte do topo da cabeça é ralinho e do lado tem bastante cabelo. Por isso que eles usam aqueles cabelos estranhos e por isso que a irmã dela se chama Arpia, né? Que eles são descendentes de aves, né? São aves que se tornaram humanos. Então, ela propõe que o Charles passe por esse desafio para provar que ele quer realmente ser um Shi'ar agora. Então, o desafio vai colocar a Lilandra lá, que ela é uma telepata também igual o Charles, para tirar toda a memória dele da Terra, dos alunos, dos mutantes, da luta dele contra o preconceito, tudo para se casar com a Lilandra. Então, a questão é essa, meu amigo. Vale a pena? Até onde vai o seu amor? E aqui também tem a questão forte do... então, o Charles tem que abdicar de que ele é para casar com essa mulher, meus amigos. Olha só. Que coisa, não? O que vocês acham disso? E aqui também tem essa questão do forte do Charles, que que eu me identifico muito com ele, né? Porque eu sou educador. E ele também é um educador, ele é o professor X. Então, o Charles é uma grande metáfora, né? Ele é um professor que entra na sua cabeça. Literalmente. Ele é aquele professor firmeza que ele entra na sua cabeça. Todo mundo aqui teve um professor firmeza que entrou na sua cabeça. O Charles é isso. Então, essa parte mental ideológica dele é interessante também porque é um contraponto ao Magneto. Enquanto o Magneto ele quer usar a força para fazer as mudanças que ele quer no mundo, o Charles ele quer mudar pelas ideias. Os dois concordam que o mundo como está tem que ser mudado, mas o Charles é mudar as pessoas pela conscientização e o Magneto é pela força mesmo. Por isso que eles tretam bastante. Eles são amigos, mas eles têm visões tão diferentes que fazem eles brigarem, mas no final eles são amigos. Então, isso é muito interessante em X-Men. São dois modos de mudar o mundo e você pode reparar que quando esses caras eles se unem, eles são imbatíveis. A mente e o corpo. Fala se não é isso que deixa o X-Men genial. Por isso que a gente gosta de X-Men. Por isso. E a questão do Xavier. Vou abandonar meus alunos? A mutandade? Vou me anular por esse relacionamento? A resposta você já sabe, amigos. É claro que não, claro que não. O professor não vai largar tudo por causa dessa mulher, não. Nunca que o professor abandonaria tudo isso. Ele ama a Lilandra, claro, mas não a ponto de se anular. E aí, guardem essa mensagem do Não é Jornada, meus amigos. Amor só é bom se você pode ser você mesmo. E X-Men não é sobre isso? Lutar só pelo direito de ser quem se é? Ó, eu filosofei agora, hein? Filosofei mais que Nietzsche, pelo amor de Deus. Diante da negativa do professor, a Arpia acusa o Bravo de traição. E aqui fica evidente que o preconceito contra mutantes saiu da Terra e foi até o Império Shi'ar. Imagina só, você sofreu preconceito no seu planeta, você vai lá pra não sei aonde, depois de Santana de Parnaíba, e você ainda sofre preconceito no espaço. Meu Deus, que é o preconceito, cara? O preconceito viaja mais que a velocidade da luz, mais rápido. Então, a Arpia ataca o professor e o Guardião, que é um defensor lá da Guarda Real do Shi'ar. Esse personagem é muito bacana, inclusive. Ele, a pedido da Lilandra, defende o Xavier. E aí, o pessoal que está junto da Arpia, que está contra o Xavier, contra o pessoal que está com a Lilandra, que é a imperatriz mesmo de todo o povo deles, eles começam a brigar. Então, o X-Men é isso. Tem muita ideia, assim, mas no final acaba brigando, né? Voltando para a Terra, na nossa novela aqui na novela mexicana, a Aurora, ela decide levar o Forge pro deserto, porque o Forge quer ficar perto dela, porque ela tem os problemas de claustrofobia, e ele falou que se fosse para morrer, queria morrer perto dela. Olha, o X-Men é muito romântico, né? Muito engraçado. Né? É muito romântico. Então, claro que essa flor ia estar num lugar difícil, e é claro que seria um lugar escuro, e é óbvio que o demônio também estava lá, porque o feitiço do Forge, se vocês assistirem o episódio, vocês vão notar, o feitiço do Forge, ele manda, no encantamento dele, o demônio pro deserto, mas é no deserto que está o bendito cacto, que vai fazer com que ele se cure. Então o cara vacilou demais. Se fosse o Doutor Estranho, tinha mandado esse demônio para Osasco, pro Capão Redondo.
Mas não pro deserto, meu amigo. Ele mandou pro lugar que ele ia. Ele é louco, cara. Ele é louco. Mandou o demônio, sei lá, pra Vila Mariana, pro Jardins, não. Mandou pro próprio deserto onde tinha o cacto. Puta que pariu, mano. Foge, só se foge. O demônio, então, claro que ele vai aparecer lá e fica falando, fica alugando um triplex na cabeça da querida Tempestade. Aí fala que vai colocar o filho dela na maconha e tudo mais, que o filho dela vai cheirar droga. E no meio disso, a Tempestade ela tem um insight. Ela percebe que o demônio, na verdade, ele não tá falando isso da cabeça dele. O demônio usa os próprios medos dela para causar frustração e medo nela, porque ele tá usando o próprio medo dela. O poder do demônio é saber qual é o seu medo e ele traz esse aí. Por isso que ele chama o demônio. É o verdadeiro encosto isso aí, meus amigos. E a Tempestade percebe isso, fala assim, não, calma aí. O que você tá falando aí é o meu próprio medo, então eu posso vencer. Eu acreditei numa mentira. Eu acreditei que eu não era digna desses poderes, que eu podia ser uma irmã humana, que eu queria ser uma humana. Não, eu sou o que eu sou. Ela é uma deusa, entendeu? E ela aceitou isso. E quando ela fala isso, basicamente ela começa a se transformar, tipo o Dragon Ball. Ela materializa a roupa dela preta clássica dos quadrinhos também. Tem essa roupa nos quadrinhos muito legal. A Tempestade tem várias roupas assim, que marcaram a época dos quadrinhos. Você lembra? As roupas dos X-Men, eles vão mudando de forma toda hora, né? E marca a época, né? Marca a época, esses uniformes deles. E aí ela começa a se transformar, o cabelo dela, que era moicano, começa a crescer totalmente. E ela nem precisa ir pro salão de beleza. Olha só que mulher prática. O poder dela gera cabelo, gera roupa. E ela vem mais poderosa do que nunca e ela acaba com o demônio. Né? Ela se transformou tipo a clone da Jean, que ela virou a rainha dos goblins lá atrás. Foi bem parecido, cara. Fica de preto e tal, essa mulher de preto e poderosa. E ninguém aguenta essa mulher, cara. Ela mata esse demônio. Aí o Forge fala assim, cara, bom, agora você tem uma nova chance, o que a gente vai fazer? Fugir pra um paraíso tropical? Ela, boa ideia, mas só que, tipo, o demônio eram meus próprios medos. E eu já superei isso. O demônio nada mais é do que uma metáfora para os nossos próprios medos. Então a Tempestade, ela já matou toda a lógica de demônios aí, que a gente vê em religiões e tal, em filmes. Os demônios são os nossos próprios medos e anseios. Os demônios somos nós mesmos. E se a gente vencer o demônio, a gente vence os nossos próprios medos, aceitando esse demônio e superando esse demônio. Olha a lição de moral que tem nesse episódio, meu amigo. Lição de moral não, lição de vida mesmo, né? Meu Deus. Aí ela se transforma. Exemplo de Saiyajin 4, que vem com aquela roupinha. O Freeza, que transforma de roupa e vira uma lagartixa. É coisa maluca, meu filho. Ela é poderosa, bem full power. Então, voltando ao rolê do professor Xavier, tá todo mundo tretando e o Charles pensa, caramba, eu sou o professor X, me respeita, eu tenho poderes. Fiquei tanto tempo aqui com essa mulher que eu esqueci quem eu sou. Então ele manda todo mundo com o poder da mente pro plano astral, que é o mundo mental dele. E começa a fazer a configuração de uma aulinha lá no mundo 3D dele, sem o óculos da Apple. Claro, ele é professor, né? Então ele usou o professor para fazer uma aulinha. E quem quiser falar tem que levantar a mão, literalmente. Eu achei isso muito engraçado, né? Ele já começa a aulinha lá com o terno verde dele, comendo a maçãzinha, típico professor. Então o Charles manda a real pro Shiar, né? Que estão se achando. Fala assim, ó, olha aqui, seu Shiar. Vocês querem pagar de nobres, mas o que vocês fazem aqui é sair subjugando os povos emergentes, deixando eles fracos e forçando eles terem a sua cultura se eles quiserem se levantar. Senão vocês matam eles, esses povos. E vocês têm medo que eles superem. Então vocês deixam eles fracos para que eles nunca superem vocês mesmos, né? E vocês se aproveitam que são mais fortes e dominam ele com a força e com a cultura. E deu um sermão nos bichos lá e depois derrubou o microfone e falou assim, então não me venha, vocês são uma fraude, então não venha querer ser nobre do meu lado aqui não, falando que eu não sou digno de estar para vocês não são dignos de me ter aqui com vocês. O professor falou isso, deixou o microfone cair no chão. Então aqui é uma crítica clara
aos Estados Unidos, à Europa, a toda nação que coloniza a outra, usando superioridade tecnológica e impondo a sua cultura nessa civilização, né? Então a gente fala muito, é uma colonização, né? Imperialismo, né? E realmente os Shi'ar são um império, né? E eles, por onde passam, eles dominam os outros povos, né? Então foi uma crítica assim dura, Estados Unidos, Europa e neocolonialismo, colonialismo. Então tem tudo isso nesse episódio, meus amigos. Porém, ao final do Saulo Austral, o Charles tem uma visão metafórica do Gambit se transformando em caveira e percebe o que aconteceu com os mutantes em Genosha. Com os poderes dele, ele conseguiu sacar o que aconteceu. O Charles é muito poderoso, né? E então ele fala uma frase até engraçada, né? Fala assim, eles estavam brincando, bebendo e fazendo amor e olha o que aconteceu. Essa frase parece até que foi real. Não sei, eu não sei se alguém falou isso na história, não me recordo aqui, mas tem muita cara de ser esse tipo de coisa que o seriado brincando com a realidade. Mas enfim, tá falando que tá todo mundo de boa lá em Genosha, que é o paraíso mutante, e chegaram os sentinelas selvagens e acabaram com tudo. Os sentinelas mataram 16 milhões de mutantes, meus amigos que viviam lá. No final o pessoal teve que voltar para suas nações a nação Genosha, o sonho do Charles e do Magneto, tinha acabado de ser construída e o pessoal estava de boa lá. E os sentinelas acabaram com tudo. Mas quem arquitetou esse plano? É óbvio, né? Nos quadrinhos foi a Cassandra Nova que fez isso, mas aqui eles adaptaram para o Senhor Sinistro. Então esse cara, ele pegou o DNA do Trask, que as máquinas do molde Messi e os sentinelas só funcionam com o DNA do Trask. E ele é expert em biologia, né? Pegou o DNA do Trask e usou esse DNA para comandar o molde Messi e fazer um monte de sentinela selvagem. E ele comandou as sentinelas para massacrar o povo mutante de Genosha. Essa foi uma adaptação, mas serviu aqui porque o Senhor Sinistro é o vilãozão dessa temporada, sem sombra de dúvidas. Mas agora a Tempestade está voltando para os X-Men com seus poderes plenos, o Professor recuperado e com a fé renovada também, largou até mulher para vir para cá. Então imagina esses dois brutos aí, eles estão vindo com sangue no olho. E o Sinistro já clonou a Jean, já torturou o Morpho lá no X-Men original. E agora ele acabou com a vida de 16 fucking milhões de mutantes. O cara não tá fácil de segurar. Tudo agora caminha para um embate épico entre o Senhor Sinistro contra os X-Men restantes e toda a mutandade. Então, uma curiosidade também é que o Senhor Sinistro aqui ele tem a voz do mesmo dublador do Deadpool no Brasil, né? Então é muito interessante, né? E sabendo que a Cassandra vai ser a vilã do filme Deadpool, então tem meio que um paralelo aqui nas coisas, não sei de propósito, mas dá para entender que eles não quiseram usar a Cassandra aqui para não dobrar o vilão nas duas produções do ano, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter o filme Deadpool também, que também é um mutante. Então tem muita história por aí, meus amigos. Tempestade, Professor X e também o Gambit e o Magneto, será que estão realmente mortos? Aquele pessoal do Conselho de Genosha, incluindo a clone da Jean, que a gente já aprendeu a gostar dessa clone também, né? Igual a Jean. Será que ela está viva também? Então fica ligado no Nerd Jornada para saber. Um grande abraço e valeu!